consolo, fui em busca de um bar. Eu voltei a beber depois que ela inventou de me largar. Você não se importa de me ver caído na rua por causa de você. Se acaso acontecesse eu morrer, pode ter certeza que a culpada é você. Bagunçou a minha vida, ai, ai, ai. Vai virar caso de polícia essa relação. Eu vou te denunciar por agressão ao meu coração. Bagunçou a minha vida, ai, ai, ai. Vai virar caso de polícia essa relação. Eu vou te denunciar por agressão ao meu coração. Brasil, Campo Grande, vem cantar comigo junto. Cê sabe que eu existo? Você não se importa de me ver caído na rua por causa de você. Se acaso acontecesse eu morrer, pode ter certeza que a culpada é você. Bagunçou a minha vida, ai, ai, ai. Vai virar caso de polícia essa relação. Eu vou te denunciar por agressão ao meu coração. Bagunçou a minha vida, ai, ai, ai. Vai virar caso de polícia essa relação. Eu vou te denunciar por agressão ao meu coração. Mais uma vez e assim vem. Bagunçou a minha vida, ai, ai, ai. Eu vou te denunciar por agressão ao meu coração. Muito bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje, dia 9 de novembro de 2024, como de costume, o programa do Ribeiro começa com um videoclipe. Hoje bem diferente, viu? Então, olha só, nós vamos falar de bicicleta, ciclismo, entrevista e muita música. Então, o programa do Ribeiro está no ar. Então, olha só, nesse sabadão, você quer comprar uma bicicleta? Está em dúvida em qual você escolher o quadro da sua bicicleta? Então você, nesse vídeo, vai te ajudar um pouquinho. Então, vamos ver? Até os anos 90 eram poucas as opções de bicicleta no mercado brasileiro. As que mais circulavam por aí eram a barra forte da Caloi e a barra circular da Monarch, do tipo transporte. Robustas, com estrutura de aço e mais indicadas para trajetos planos, já que não tinham câmbio. Para esportistas, entre as bikes do gênero chamado Speed, destacava-se a Caloi 10, modelo que chegou ao mercado em 1972. Com pneus finos e cheios de pressão, seu uso é mais indicado para pistas e asfalto liso. Hoje é fabricado em versão atualizada. Muita gente ainda usa o quadro da Caloi 10 antiga para equipar bicicletas fixas. Nelas, o pedal acompanha o sentido das rodas, para frente e para trás. Todo o controle está no pedal. Hoje é uma diversidade maior dos tipos de bike no Brasil, nacionais e importadas. Um dos mais fabricados aqui é o chamado mountain bike. Feito originalmente para a terra, mas interessantes também em cidades com muitos desníveis como São Paulo. A maior distância entre as rodas, além de um guidão baixo e estreito, aumentam a estabilidade.
O selim e o ângulo do seu tubo influenciam diretamente a pedalada, mudando o centro de gravidade do corpo. Quando projetado para frente, o corpo fica em uma posição boa para subidas. Se estiver para trás, a bicicleta ficará mais estável nas descidas. O tamanho das pedivelas também afeta a experiência da pedalada. As mais longas reduzem o esforço, enquanto as mais curtas são melhores para as velocidades mais altas. Para quem busca mais conforto e não se preocupa tanto com a performance, estão aí as bicicletas urbanas do tipo passeio, que mantêm o ciclista em uma posição mais vertical, ao estreitar o reach, que é a medida entre o centro da pedivela e o centro da caixa de direção. Essa postura, além de mais confortável, ajuda a evitar lesões. Mas cuidado, a altura maior sobre uma base mais estreita diminui a estabilidade. Além disso, o conforto vai depender da escolha de uma bicicleta com o tamanho certo para o seu corpo. Embora essa opção não seja comum nos modelos nacionais, há tamanhos diferentes dependendo da estatura. Um tamanho errado pode levar a posturas incorretas, exigir mais esforço e causar lesões. Então, você está em dúvida ainda nesse vídeo, não sabe como escolher o tamanho do seu quadro? Então, é legal também você procurar um especialista, uma loja especializada, porque depende da sua altura. Se você tem 1,70 m, você provavelmente vai precisar de um quadro do tamanho 17. E se for menos de 1,70 m, for 1,65 m, você precisa de um quadro 15. Mas você também pode procurar um especialista, que é o Bike Fit. Então, é só você procurar esses profissionais ou ir na Cicloibeira, a feira que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul. Não saia daí porque tá sim de novidade para vocês aqui no programa do Ribeiro, hoje, dia 9 de novembro. Vamos pro intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta! Então, você já tomou aquela água, está preparando o almoço aí? Olha só, o assunto é com você, ciclista. Você está precisando de alimentar melhor? Esse vídeo você vai ver um pouquinho como você deve se alimentar, viu? Vai dar uma fome em você também. Então vamos ver esse vídeo? Hoje eu vou falar sobre a alimentação antes, durante e depois do pedal. Antes de pedalar, é importante a gente garantir fontes de energia para ter uma boa performance e rendimento. E aí a gente vai preferir os alimentos fontes de carboidrato. O tipo e a quantidade vão depender do tempo que a gente tem entre a refeição e a atividade física. Se a gente tem pouco tempo, a gente deve consumir os carboidratos de rápida absorção. São eles os sucos de frutas, os pães brancos, que podem ser misturados com um pouquinho de requeijão ou manteiga, mas pouca quantidade. Se a gente tem bastante tempo entre a refeição e a atividade física, por exemplo, 45 minutos, 1 hora mais ou menos, a gente pode incluir fibras nessa refeição, como por exemplo uma salada de frutas com um pouco de aveia ou granola, uma fatia de pão integral com um queijo branco e assim a gente vai estar bem alimentado para poder fazer a pedalada. Durante a atividade física é super importante se hidratar, por isso não se esqueça de levar sua garrafinha de água. E se esse exercício durar mais do que 1h30, pode ser importante adicionar uma outra fonte de carboidrato para que você tenha bastante energia. Pode ser um sachêzinho de mel, uma bananinha seca, uma outra fruta seca, como por exemplo um damasco, uma uva passa. É importante que seja prático e que você consiga carregar. E depois da pedalada, devemos repor diversos nutrientes. A proteína é um deles e a gente encontra em carnes, ovos, leite e derivados e leguminosas. A gente também deve repor carboidratos, através dos cereais, arroz, das massas, aveia, granola, torradas, pães e também as vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes que a gente encontra em verduras, legumes e frutas. Então, olha só, você viu? A alimentação pegou as dicas aí, fundamental mesmo. Esse assunto, hoje nós vamos tratar aqui no programa do Ribeiro. Daqui a pouquinho tem o nosso bate-papo. Hoje vai ser agora o bate-papo. Então, vamos fazer o seguinte,
vamos rodar a vinheta da entrevista e você vai ficar por dentro, viu? Olha só quem vai conversar com a gente nesse sabadão, dia 9 de novembro, este profissional expert em nutrição esportiva. Eu quero chamar o nosso amigo Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Gleison, tudo bem? Melhor agora, te vendo aqui e você aceitando estar aqui no programa do Ribeiro para falar um pouquinho sobre a sua profissão. Certo. Pedro, você faz quanto tempo você é formado em nutrição? Eu me formei pela UFMS agora em 2023, aí já comecei a pós-graduação de nutrição esportiva e hipertrofia. Então, atualmente eu sou formado nutricionista e pós-graduando de nutrição esportiva. Certo. Geralmente, mais os esportistas que procuram você ou em geral? Na verdade, hoje eu atendo um público mais geral, porque a demanda é muito de emagrecimento e hipertrofia. Então, esse público ele é muito maior. Só que eu atendo também corredores e ciclistas para desempenho. Fisiculturista é muito pouco. Fisiculturista tem uns caras aqui que vai perguntar depois, viu? Tem uns caras que tem um chassi de grilo, viu? Mas daqui a pouquinho nós vamos perguntar mais sobre esse assunto, sobre fisiculturista. É porque eu sou curioso, quero saber um pouquinho mais, só para entender como funciona. Porque o público também fica, como que eu faço? Eu sou um ciclista que procuro longa distância, Pedro. Certo. Quais são os alimentos ideais para um ciclista que pratica esse tipo de atividade? Certo. Pensando numa longa distância, o que você tem que pensar? O pré-treino, o intratreino e o pós-treino. O pré-treino ele começa no dia anterior, então eu gosto de fazer uma super compensação de carboidrato, aumentar os carboidratos do dia anterior, então 24 horas antes, para ter uma maior retenção de energia. E com isso eu aumento o sal também, porque eu retenho energia e retenho água para não correr o risco de desidratação durante esse período. A gente pode entrar também com suplementações, por exemplo, de nitrato, então dá para conseguir o nitrato em pó só para diluir, ou se você não quiser de uma forma natural, você consegue na beterraba. Então você usaria em torno de 300 gramas de beterraba para conseguir esse nitrato. E o que o nitrato faz? Ele causa uma vasodilatação nos capilares, que vai entregar mais nutriente para o seu corpo. Entregando mais nutriente, a sua performance vai aumentar. Entendi. Então, a beterraba ela vai trabalhar mais como um vasodilatador e, além disso, vai oxigenar mais o corpo do ciclista em geral, vamos dizer assim? Digamos que sim. Então, ele vai ter mais um pouquinho de resistência para ter essa parte de longa distância. Ele vai sentir tanto que o treino vai melhorar, quanto a recuperação muscular vai melhorar. Pedro, e fora isso, assim, vamos dizer assim, a beterraba, tem outros alimentos. E durante o pedal, a longa distância, a gente precisa levar alguns alimentos para estar ali no pedal, estar alimentando, né? Porque é que nem eu falo pro pessoal, o carro não anda sem combustível e o ciclista provavelmente não, né? Com certeza. Então a gente precisa ter alguns componentes para a gente fazer uma pedalada de longa distância. Nessa longa distância, quais os alimentos ideais nós, como ciclista, nessa atividade nós podemos utilizar? Pensando numa distância a partir de 150 km, a gente vai ter assim, cada 50 km 1 hora. Certo. Já seria um momento ideal para você começar a repor os carboidratos que você perdeu, porque o nosso músculo ele vai perdendo glicogênio muscular, ele vai murchando. Então o que a gente pode fazer? A gente pode entrar com carbogel, e alguns carbogéis eles já entram com nitrato e cafeína, o que ajuda também na performance durante o treino. E a gente pode entrar também com alguma misturinha, então um suco de uva com mais glicose. Tentar fazer uma proporção de 2 gramas de glicose para 1 grama de frutose. Isso faz com que o glicogênio muscular ele aumente mais rápido. Então é uma proporção que o nosso corpo metaboliza muito melhor, entendeu? Sabia que eu nem tinha noção dessa parte da uva, irmão. Te juro, Pedro. Agora eu fiquei mais curioso para saber ainda sobre esse assunto que você utilizar, porque a gente sabe que esses alimentos são essenciais, algumas frutas, né? E eu não sabia dessa composição aí que ajudaria para algum tipo no ciclismo, né? Pedalando e tomando aí, que vamos dizer que vai trabalhar Você falou de retenção de sal também, né? Isso. Eu gosto de trabalhar com sal light, não sei se você já ouviu falar, que ele tem uma proporção de sódio e potássio. Eu gosto de trabalhar com ele porque ele vai reter a água e o potássio, ele estando no seu corpo, ele vai evitar uma cãibra. Não sei se você já teve cãibra durante um pedal.
Você é ciclista, você é corredor? O Pedro vai dar uma dica aqui pra você, viu? Pedro, qual que é a dica? Além pra não dar câimbra. Tem que usar, eu gosto de usar a suplementação do Saulite, né? Então dá pra gente usar durante o treino, 1 graminha ali na garrafa, você coloca 200 ml de suco de uva, coloca 1 graminha de Saulite e acrescenta a glicose. Então você faz essa mistura. Como que você consegue essa glicose? Tem aquelas glicoses em formato de mel no mercado, só que você consegue um suplemento chamado dextrose também. Já tomei isso. Baratinho, é tranquilo, você coloca, Pode misturou, misturar? pode misturar. E aí você acrescenta de água, senão vai ficar uma solução muito concentrada. Certo. E o ideal sempre no intratreino, assim, tanto também no pré, é você tomar gelado. Porque o seu corpo ele já está muito quente. Se você tomar algo quente, vai piorar o seu estado, principalmente psicológico. E a parte do, vamos dizer assim, eu quero ter uma certa força explosão. Certo. Seria só creatina para esse tipo vamos dizer assim, atividade a pessoa vai fazer? Por exemplo, eu quero ter uma explosão em tantos quilômetros. Teria alguma coisa específica ou eu estou falando alguma bobeira aqui? Não. Tem a creatina é um alimento muito importante, ele é um suplemento muito importante. Só precisa da dose certa porque a suplementação ela é feita a partir do peso da pessoa. Então, quanto mais peso, vai usar um pouco mais de creatina. Quanto que é o seu peso? Pode falar, produção? Pode falar? Não é arroba não, viu? 88. 88. Então, provavelmente você usaria em torno de 8 gramas, entendeu? Até 9 gramas. Então não é muito, né? Não é muito. Mas é que geralmente as pessoas ficam naquela dose recomendada da caixinha, né? De 3 gramas. E é muito pouco e às vezes não está sentindo o efeito. Mas pensando em explosão, a gente pode usar os tamponantes. O que seriam os tamponantes? Seriam aqueles que vão evitar a liberação de íons H+, que causam aquela queimação no músculo. Então você tá lá, principalmente na explosão, seu músculo vai ficar muito com aquela sensação de queimação. Você usa, por exemplo, bicarbonato de sódio. E aí o bicarbonato de sódio você tem que tomar em 2 horas antes, porque senão você fica com aquela sensação de arroto. Funciona sensacionalmente. Rapaz, então, antes do treino? Antes do treino, só que ele é uma suplementação pontual, porque tem muito sódio. Principalmente se você tiver uma pressão mais alta, não é legal você usar. Então não pode infartar, viu, Pedro? Exatamente. Então, assim, uma suplementação para fazer de uso crônico seria a betalanina. A betalanina você pode usar todos os dias, ali vai ser em torno de 5 gramas, mas também por quilo corporal. E aí ela não tem esses problemas. O único problema que você pode sentir na betalanina é a coceira, que começa a coçar e aí você se sente um pouquinho desconfortável, mas passa rapidinho. Esse já funcionaria como pré-treino. Pré-treino, porque Certo. assim, durante o treino você não está pensando numa explosão do nada, principalmente quando você está fazendo uma longa distância. Você pensa em distribuir a sua energia de uma maneira mais igual possível. Então você não vai ver uma subida e vai falar, eu vou gastar toda a minha energia agora, porque depois você vai ter 200 km para fazer. Ô Pedro, e a gente vê, vocês conseguem fazer uma tabela, vamos dizer, para quem vai fazer esse tipo de atividade no ciclismo? O ciclista seguir a alimentação certinha, a dieta dele, vamos dizer, Certo. a dieta dele, porque profissionais ele tem que seguir uma dieta porque ele não vai comer qualquer coisa, né? Porque eu falo comer qualquer coisa porque ele tem que seguir, né? Certo. Certinho. Existe essa tabela? Como que eu planejo, né? Eu tenho um software que eu planejo a partir de como a pessoa está acostumada a comer. Então, assim, a gente está falando de ciclismo e performance. A gente não vai trabalhar com tanta proteína, porque para o ciclista é mais importante o carboidrato do que a proteína. A proteína seria mais importante para criar músculo. O ciclista Certo. não precisa de músculo. Não. O ciclista precisa ser leve e forte. E a força não está associada com a quantidade de massa muscular que você tem. Sim. Então, assim, como que eu faço? Eu planejo. Então, tal dia vai ter uma prova, tal dia vai ter um pedal mais importante. É outro plano alimentar, tanto para o dia anterior quanto para o dia. Então, às vezes a pessoa ela vai viajar 600 quilômetros, como já aconteceu. Eu peço para ela focar em comer carboidrato. Então, esse meu paciente que viaja 600 quilômetros de bicicleta, de MTB, ele gostava de comer feijoada, pré Caramba. e durante. Eu pedi para ele, durante, tentar um caldo de cana. Não é pesado uma feijoada? Eu acho também, só que ele já estava acostumado e com ele dava super certo.
E entendeu? não mexe no time que tá ganhando. Exatamente. Não se testa nada em dia de prova, Correto. entendeu? Então, Bacana. então assim, caldo de cana é legal, você colocar no meio ali, todo mundo vai descansar, tomar uma bebida gelada para repor aquela água que você perdeu, porque a hidratação, ela é proporcional ao tanto de peso que você perdeu do começo ao fim. Pedro, eu quero agradecer por você ter aceitado. Tenho certeza que os nossos amigos que estão nos assistindo hoje, dia 9, tirou muitas dúvidas e também ficaram muito curiosos. Como que eles fazem para te achar, para te chamar aí? Eu tenho o meu Instagram profissional, que é o nutri.pedrohernandes. Aqui, ó, esse aqui. Isso, vocês podem me encontrar lá. Se alguém ficou com alguma dúvida aqui no programa, pode me mandar mensagem por lá, ou pelo meu Instagram, ou pelo meu WhatsApp profissional, que eu vou estar respondendo da melhor forma Você vê aqui, possível. ó. Quem precisar também aumentar o desempenho, precisar emagrecer ou criar massa muscular, pode me chamar também. que a Eu gente vou vai te chamar, trabalhar. Pedro, porque eu tô precisando tirar algumas coisas que está não tão localizadas, já está localizada, Entendi, né? que tá atrapalhando a sua performance. É claro, porque a gente, você sabe, né? A gente ciclista, né? E jovens, né? Jovem, né? Aham. Você sabe que a produção pede para pintar o cabelo, então a gente vem e pinta o cabelo, Entendi. tá bom? Pedro, obrigado, irmão. Eu que agradeço pelo convite, E vai voltar mais vezes aqui, viu? se Deus quiser. E você vai fazer uma tabelinha para mim lá, viu? Vamos? Claro. Eu gostei desse vamos, viu? Esse vamos dele. Obrigado, viu? Então, olha só, vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí, já já a gente volta. Estamos de volta! Então você pegou a dica do nosso amigo Pedro aí? Ficou alguma dúvida? Só ir lá no Instagram dele, viu? E só chamar ele no direct lá. Você quer ter uma igual essa daí do vídeo? Com certeza vou dar uma dica para você achar, viu? Então você vai achar lá na Ciclo Ibirafera, que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul. Lá tem roupa, peças e acessórios para a sua bicicleta, mecânicos especialistas e além disso, você vai encontrar aquela roupa bem confortável para você ir fazer pedalada aí no seu dia a dia. E além disso, você pode fazer em longa distância também. Então não perca as promoções da Ciclo Ribeiro, a fera que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul. Então, olha só, vamos ficando por aqui. Você que acompanhou até agora, ficou alguma dúvida, você entra lá no nosso Instagram, @programa do Ribeiro na TV, tá bom? Só chamar o diretor lá, pode cutucar ele lá que ele vai te responder, tá bom? Então, um videoclipe para você assistir. Um forte abraço para vocês, fique com Deus, fui Campo Grande! Dói, né? Quando a gente ama de verdade e esse outro alguém já não me ama, porque já tem outro no seu coração. Eu me entreguei, eu fiz de tudo, mas não desisti. Faltava alguma coisa, mas não tava ali. E as nossas diferenças só nos machucou. Acabou as tardes de domingo que não voltam mais. O Nagli e o Tereré ficou pra trás. A sua companhia já não tenho aqui. O suco de uva que você tanto gosta ainda tá aqui. O jogo de bossa jogava 5.000. Um pouco de cada lembrança que restou. Teu cheiro no meu travesseiro ainda não sumiu. E o seu lado da cama ainda tá vazio. É desse jeito que eu tô, tentando me conformar, porque acabou.
mas não desisti. Faltava alguma coisa, mas não tava ali. E as nossas diferenças só nos machucou. Acabou as tardes de domingo que não voltam mais. O Nagli e o Tereré ficou pra trás. A sua companhia já não tenho aqui. O suco de uva que você tanto gosta ainda tá aqui. O jogo de bossa jogava assim.